Olha, a notícia caiu como uma bomba mesmo no mundo dos games, né? A Electronic Arts, a EA, dona de jogos gigantescos, tipo EA Sports FC, o antigo FIFA, claro, The Sims, Battlefield, foi vendida. E não foi por pouco, né? Que nada, a cifra é astronômica, 55 bilhões de dólares. É, assim, uma das maiores transações da história da indústria de games fácil. Com certeza. E é justamente essa venda monumental que a gente vai tentar entender melhor hoje. Por que a EA, uma empresa tão estabelecida, decidiu vender agora? E, bom, quem são os compradores por trás dessa grana toda? E a pergunta que fica pra todo mundo que joga, né? Exato. O que isso significa para o futuro da empresa e para os jogos que, poxa, tanta gente adora e joga há anos. Muita coisa pra gente desvendar. Pois é. Para tentar montar esse quebra-cabeça, a gente fuçou em várias fontes, tá? Pegamos notícias da Central Xbox, da Exame, Reuters, CNN Brasil, Project N, Voxel. Demos uma olhada na Wikipédia para dados gerais e, claro, acompanhamos umas discussões bem quentes que rolaram em fóruns tipo Reddit. A ideia é cruzar tudo isso, né? Pra ter uma visão mais completa possível da situação. Isso. A nossa missão aqui é ir além do número, sabe? Dos 55 bilhões. Queremos entender as estratégias por trás, as motivações de quem comprou e, óbvio, o que pode mudar para quem joga e para o mercado inteiro. Então, bora começar a explorar isso aí. Vamos lá. Primeiro, o básico do negócio, né? É uma aquisição, 55 bilhões de dólares, feita por um grupo de investidores. Quem está nesse grupo? Certo. Temos a Silver Lake Management, que é um nome forte, uma gigante de investimentos focada em tecnologia. Ok. Aí tem o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, muito conhecido pela sigla PFF. O PIF, já ouvi falar bastante deles. Sim, eles têm estado bem ativos. E, por fim, a Affinity Partners, que é um fundo mais recente criado pelo Jared Kushner. Kushner, o genro do Donald Trump, figura conhecida da política americana. Interessante essa mistura. Bastante. E a forma como essa compra foi estruturada é crucial e, assim, bem incomum para esse tamanho de negócio. A gente está falando do maior Leverage Buyout, ou LBO, já registrado na história. LBO. O que é isso exatamente? Explica de forma simples. Claro, de forma bem direta, num LBO, a maior parte do dinheiro usado para comprar a empresa vem de empréstimos, de dívida. A grande aposta, o risco todo, é que a própria empresa que foi comprada, no caso a EA, vai gerar caixa suficiente no futuro para pagar essa dívida toda e mais os juros. Então, é quase como comprar uma casa financiada esperando que o aluguel dela pague as prestações. Só que numa escala gigantesca e com uma empresa. É uma analogia que funciona, sim. É uma jogada de altíssimo risco financeiro, não tem como negar. Por um lado, mostra uma confiança assim, muito grande de que a EA vai continuar sendo essa máquina de fazer dinheiro que a gente conhece, especialmente com jogos de esporte. Faz sentido. Mas, por outro lado, também pode sinalizar o quão grande talvez fosse a pressão sobre a EA, sabe, para encontrar um novo rumo ou para gerar mais valor e rápido. Fazer um LBO desse tamanho, nossa, não é uma decisão que se toma do dia para a noite. E o valor em si, né? 55 bilhões de dólares. É difícil até colocar em perspectiva. É mais do que o PIB anual de países inteiros, sei lá, tipo Croácia, Costa Rica. Exato. Claro. A gente teve a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, que foi maior, né? 69 bilhões. Mas essa estrutura de LBO na compra da EA nesse nível é o que realmente chama a atenção. É inédito nessa magnitude. Totalmente. E uma consequência direta e muito importante é que a EA vai deixar de ser uma empresa de capital aberto. Vai sair da Bolsa de Valores, da Nasdaq. Ah, então ela fecha o capital. Isso. Para quem era acionista e topou vender, o negócio pareceu bom. Receberam $210 por ação, o que é um prêmio, um valor extra, de 25% sobre o preço que as ações tinham antes do anúncio. Um bom negócio para eles, então. Parece que sim. E um ponto importante. Andrew Wilson, que é o CEO atual da EA, continua no cargo. Pelo menos por enquanto, né? A informação é que ele permanece. Isso levanta a pergunta óbvia. Por que vender?
Por que a EA decidiu vender justamente agora? O que estava pegando lá dentro? Olha, tudo indica que a EA estava numa encruzilhada estratégica mesmo. Por um lado, aquela pressão constante de Wall Street, sabe? Resultados trimestrais, sempre querendo mais e mais lucro. A famosa pressão do mercado. Exatamente. E isso acabou criando uma dependência muito forte das receitas mais previsíveis, vamos dizer assim, que vem principalmente dos jogos de esporte anuais, né? Madden NFL e EA Sports FC são fontes seguras de grana, claro, mas talvez pouco empolgantes se você pensar em crescimento explosivo e em inovação radical. Entendi. E enquanto isso, outras apostas grandes, como o Battlefield, por exemplo, os últimos lançamentos não foram tão bem recebidos, né? As vendas ficaram abaixo do esperado, teve muita crítica. Exatamente, isso pesa. E aí veio a pandemia, que adicionou uma camada extra de complicação. No comecinho foi um boom, né? Todo mundo em casa, jogando mais. Sim, lembro disso. Isso levou a recordes financeiros para a EA e para várias outras empresas do setor. Só que, logo depois, veio a conta. Os custos para produzir esses jogos enormes, os AAA, explodiram. A gente está falando de centenas de milhões de dólares para fazer um jogo só. Nossa! E aí, na ressaca pós-pandemia, a gente começou a ver uma mudança no comportamento do consumidor também. O pessoal ficou mais cauteloso, talvez, hesitando em gastar 70, 80 dólares num lançamento, talvez preferindo revisitar jogos antigos, ou focar nos jogos gratuitos, ou esperar uma boa promoção. Então a IA acabou virando meio que uma editora de manutenção, focada em manter as franquias que já dão dinheiro rodando, o que agrada o investidor de curto prazo, mas talvez limite a chance de arriscar em ideias novas, em coisas realmente diferentes. Colocar assim, existia esse ciclo meio vicioso, sabe? A pressão por lucro imediato dificultava fazer aqueles investimentos de longo prazo de alto risco que são necessários para inovar de verdade. Faz sentido. Inclusive, a empresa já vinha passando por demissões, fechamento de alguns estúdios menores, mesmo antes dessa venda toda acontecer. Então, sair da bolsa, nesse contexto, pode ser visto como uma tentativa da diretoria de escapar um pouco dessa pressão trimestral de Wall Street. A ideia seria, então, ganhar um fôlego financeiro, talvez mais liberdade para se reestruturar internamente, quem sabe até reencontrar um caminho mais criativo. Tudo isso com a segurança financeira que as franquias de esporte ainda dão. Seria isso? Na teoria, sim. Sair dos holofotes da bolsa pode dar mais margem para tomar decisões que não sejam só para o próximo balanço. Mas como a gente viu, a estrutura do LBO traz as suas próprias pressões financeiras, e são enormes. Não é um cenário de tranquilidade total. Com certeza não. E aqui a história fica mais interessante ainda. Vamos dar uma olhada mais de perto nos compradores. O ator principal dessa história toda parece ser o PIF, né? O Fundo Soberano da Arábia Saudita. Qual é a deles? Qual a estratégia? O PIF tem sido muito claro sobre os objetivos deles, na verdade. Eles estão usando investimentos pesados, massivos, em esportes, futebol, golfe, um monte de coisa, e em entretenimento, incluindo games, como uma ferramenta de soft power. Soft power. Tipo, usar a cultura para melhorar a imagem do país. Exatamente. Usar a popularidade, o apelo cultural dessas áreas para melhorar a imagem internacional da Arábia Saudita e projetar influência no mundo. Isso tudo faz parte de um plano maior deles, a Visão Saudi 2030, que busca diversificar a economia do país, que historicamente depende demais do petróleo. E eles não são novatos nesse mundo dos games, né? Já estavam investindo antes. De forma alguma, o objetivo que eles declararam é tornar a Arábia Saudita um centro global de jogos e esportes até 2030. E eles têm planos de investir, assim, cerca de 38 bilhões de dólares no setor para isso. 38 bilhões. É muito dinheiro. É muito. E mesmo antes de comprar a EA inteira, o PIF já era um acionista importante, já tinha quase 10% da empresa. Além disso, eles têm o Savvy Games Group,
que é controlado pelo PIF. Ah, sim. E através dele, eles compraram a Scopely, que faz jogos para celular, por quase 5 bilhões de dólares. E também foram acumulando participações em outras gigantes, tipo Nintendo, Capcom, Take-Two. Eles estão com tudo. E quem comanda o PIF é o príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman. Entendi. Além do PIF, temos a Silver Lake Management. O que eles trazem para essa equação? A Silver Lake traz a expertise, o conhecimento do Vale do Silício e do mundo de investimentos em tecnologia. São uma gestora de private equity muito experiente, sabe? Com um histórico longo de investir em grandes empresas de tecnologia. Algumas fontes dizem que eles já estavam namorando a EA há algum tempo. A presença deles dá uma credibilidade financeira e operacional importante para esse consórcio todo, digamos assim. Faz sentido. E o terceiro nome, a Affinity Partners, do Jared Kushner. Qual o papel dele nisso tudo? A Affinity Partners é um fundo mais novo, foi fundado em 2021. E olha só que interessante, recebeu investimentos bem grandes justamente de fundos soberanos lá do Oriente Médio, incluindo o próprio PIF. Ah, então tem uma conexão aí. Tem, e a conexão do Kushner com a política americana é óbvia, né? Genro do Trump, foi conselheiro sênior na Casa Branca. Algumas reportagens sugerem que ele teve um papel importante na articulação, na negociação desse acordo todo. Ele fez a ponte, talvez? É uma possibilidade. O Kushner até comentou publicamente, tentando criar uma conexão mais pessoal, dizendo que cresceu jogando jogos da EA e que hoje joga com os filhos, uma forma de mostrar proximidade com a empresa. Entendi. Então, não é só um negócio financeiro, é uma mistura de interesses bem diferentes. O lado financeiro da Silver Lake, o lado geopolítico claríssimo do PIF e esse lado meio político-estratégico da Affinity Partners com o Kushner. Exatamente. E o que é fascinante aqui é justamente essa dimensão geopolítica ganhando um peso tão grande. Uma das maiores publicadoras de jogos do mundo ocidental agora passa a ser controlada, em parte significativa, por um fundo soberano de um regime considerado autoritário como o da Arábia Saudita. E isso em parceria com investidores que têm laços políticos fortes nos Estados Unidos? Isso. É bem diferente, por exemplo, da compra da Activision pela Microsoft. Ali, era mais uma gigante da tecnologia querendo expandir seu ecossistema de conteúdo, seus serviços. Aqui tem outra camada. E isso levanta uma questão meio incômoda, talvez. Até que ponto as decisões futuras da EA sobre quais jogos fazer, que histórias contar, como ganhar dinheiro com eles, podem acabar sendo influenciadas por essas agendas que vão além do entretenimento puro ou do lucro pelo lucro? Essa é a grande interrogação que fica no ar. A influência pode ser sutil, pode não ser óbvia, mas o potencial para isso acontecer existe. Não dá para negar. Voltando um pouco para os números do LBO, como essa conta fecha? Você mencionou 20 bilhões em dívida, né? Sim. O consórcio entrou com cerca de 36 bilhões de dólares em capital próprio, o equity, e parte disso já era a participação que o PIF tinha antes na EA. O resto, os 20 bilhões, veio de dívida mesmo, financiada principalmente pelo banco JP Morgan. E financeiramente, o que isso significa? É muita dívida. É muita dívida, representa uma alavancagem muito alta. As estimativas são que a dívida total é quase 7 vezes o EBITDA da EA. 7 vezes o EBITDA. O que isso quer dizer na prática? Descomplica pra gente. EBITDA é uma medida do lucro operacional da empresa, antes de descontar juros, impostos, depreciação, essas coisas. Ter uma dívida 7 vezes maior que esse lucro anual significa que a empresa está carregando um fardo financeiro bem pesado. Imagina dever 7 vezes o seu salário anual bruto. Qualquer coisinha te complica. Exatamente. Para a Iratá, significa que uma parte enorme do dinheiro que ela gerar nos próximos anos já tem dono. É para pagar os juros e o principal dessa dívida gigantesca. E os juros não devem ser baixos, imagino. Não mesmo. Estimativas de analistas, como os do Banco Citi, colocam os juros anuais dessa dívida em torno de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. 1 bilhão e 400 milhões só de juros por ano? Só de juros. Isso comeria quase todo o fluxo de caixa livre atual da EA,
que é mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões por ano. Ou seja, sobraria muito pouco para reinvestir no negócio, para desenvolver jogos novos ou para distribuir lucros para os donos. Nossa. E tem mais. A projeção de retorno para esses investidores, a chamada taxa interna de retorno, ou IRR, é estimada em apenas 3%. Só 3%? Isso é baixo para esse tipo de negócio, né? É baixíssimo. Normalmente, não é o BO, os investidores buscam retornos na casa dos 15%, talvez mais, justamente para compensar todo o risco que eles estão correndo. Um retorno tão baixo assim, ou sugere que o lucro financeiro rápido não é a única motivação dos compradores, talvez. Ou então que eles têm planos bem drásticos para cortar custos e aumentar a lucratividade da EA de qualquer jeito. Exatamente. Ou uma combinação das duas coisas. A consequência mais provável, pelo menos no curto prazo, é uma pressão assim imensa por resultados financeiros. Já estão circulando informações, sabe? O Financial Times publicou, via Insider Gaming, o Jason Schreier da Bloomberg também falou sobre isso. O Schreier costuma ter boas fontes. Sim, e eles falam sobre planos de realinhamento estratégico, que geralmente é um jeito mais bonito de falar sobre corte de custos operacionais e busca desesperada por aumentar os lucros. E cortes de custos no mundo corporativo muitas vezes significa o quê? Demissões. Infelizmente, essa tradução mais comum. Existe um risco real, sim, de demissões em massa para enxugar a estrutura da EA. Putz, Outra possibilidade é uma monetização ainda mais agressiva nos jogos que já existem. Mais microtransações, passes de temporada mais caros, quem sabe até colocar publicidade dentro dos jogos de formas mais intrusivas. ninguém gosta disso. E ninguém. E uma ferramenta que ganha muita força nesse cenário é a inteligência artificial, a IA. O próprio CEO Andrew Wilson já era um entusiasta da IA antes mesmo da venda. Agora, com essa pressão toda, a IA pode ser vista como um caminho para aumentar a eficiência. Como assim? Seja no desenvolvimento de jogos, automatizando tarefas que antes eram feitas por pessoas, ou na própria gestão da empresa. E o resultado disso também pode ser redução de pessoal, claro. Entendi. Com essa nuvem de pressão financeira toda pairando sobre a EA, a conversa vai parar inevitavelmente em quem mais sente o impacto lá na ponta, os jogadores. Quais são os medos, os receios que estão circulando por aí? Olha, o temor principal que a gente vê na comunidade gamer é uma possível queda na qualidade e na criatividade dos jogos. Existe um medo real de que essa busca louca por pagar a dívida e maximizar o lucro leve a jogos feitos às pressas, sabe? Com menos polimento, mais bugs, menos inovação de verdade. Aquela sensação de jogo feito só para cumprir tabela. Exato. E a questão da IA também preocupa muito. Se ela for usada só para cortar custos, o risco é ter jogos mais genéricos, sem alma, sem aquele toque humano que muitas vezes faz a diferença numa grande experiência de jogo. A gente viu a Microsoft fazendo demissões grandes depois de investir pesado em IA, e isso só alimenta esse receio na comunidade. E vamos combinar, né? A EA já não tinha exatamente uma reputação impecável nesse ponto. As críticas sobre bugs, sobre conteúdo repetitivo que parece insuficiente nos pacotes de expansão, especialmente em jogos como The Sims, já eram comuns muito antes dessa venda. Sem dúvida alguma, a base de jogadores já estava bem atenta e crítica em relação a isso. Agora, a preocupação é que esses problemas fiquem ainda piores, que se intensifiquem. E aí começam as especulações sobre o futuro de franquias específicas, né? Começam, por exemplo, EA Sports FC. Com o PF Saudita agora no controle, será que o jogo poderia, quem sabe, voltar a se chamar FIFA? A relação do Fundo Saudita com a entidade máxima do futebol parece estar ótima, né? É só ver a escolha da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2024. É uma conexão forte. Não seria impossível. E o jogo poderia até virar uma vitrine para a Liga de Futebol da Arábia Saudita, que também está recebendo aqueles investimentos bilionários deles. Faz todo sentido. E quanto a The Sims? Uma franquia com uma comunidade tão engajada, tão diversa. Olha, a curto prazo, o The Sims 4 deve continuar recebendo conteúdo, pacotes e tal. Mas o desenvolvimento do próximo jogo da série, que está sendo chamado de Project René ou The Sims 5, esse sim gera muitas dúvidas. Tipo, Ele pode vir com um modelo de negócios mais agressivo, mais focado em microtransações, e tem a questão cultural.
Pode haver alguma tentativa de influenciar o conteúdo para se alinhar a certas sensibilidades culturais dos novos donos. É uma preocupação que existe sim. É delicado. E para outras franquias grandes, penso em Battlefield ou nos RPGs como Mass Effect, Dragon Age. A incerteza paira sobre elas também. Para uma série como Battlefield, que já teve seus tropeços recentes, a pressão por resultado financeiro pode levar a decisões que priorizem a monetização acima de uma jogabilidade balanceada ou divertida. Já para Mass Effect e Dragon Age, que são conhecidas pelas narrativas complexas, pelas escolhas que muitas vezes tocam em temas sociais, políticos, a grande questão é: haverá liberdade criativa total? Será que as futuras histórias vão ter que evitar certos temas ou seguir linhas narrativas consideradas mais seguras, mais alinhadas aos interesses dos novos proprietários? Isso poderia diluir a ousadia que sempre marcou essas séries? Existe algum exemplo disso já acontecendo? De interferência desse tipo? Outra empresa de games que também tem participação majoritária de um fundo ligado à Arábia Saudita. No próximo jogo de luta deles, o Fatal Fury, City of the Wolves, Clássico. pois é, anunciaram que incluíram como personagens jogáveis o Cristiano Ronaldo, que joga lá na Liga Saudita, e até um DJ famoso, Salvatore Ganatti. O quê? Cristiano Ronaldo no jogo de luta? Pois é. É um caso que mostra como interesses externos podem sim acabar influenciando o conteúdo criativo de um jogo. Não é só teoria. Entendi. É um ponto de atenção. No entanto, acho justo a gente trazer um contraponto que surgiu nessas discussões online, e especialmente lá no Reddit, sobre essa percepção da EA como sendo excessivamente gananciosa. Tem uma galera que fez uma análise diferente. Ah, é? Interessante. O que essa análise diz? Contei. Basicamente, ela propõe olhar com uma perspectiva histórica, focando muito em The Sims. O argumento é que, se a gente ajustar os preços dos pacotes de expansão lá do Sims 1 pela inflação de hoje, eles seriam tão caros ou até mais caros que os pacotes atuais do Sims 4. Sério? Essa eu não sabia. É o que a análise aponta. E ela também sugere que, proporcionalmente ao preço ajustado pela inflação, o Sims 4 teria entregue mais conteúdo total, tipo em número de itens de construção, de roupas, do que os jogos anteriores da série. E quanto às microtransações? Lembro que o Sims 3 tinha aquela loja online, não tinha? A Sim Points Store. Exatamente. A análise lembra disso. A loja de Sim Points do Sims 3 era um sistema bem robusto de microtransações diretas. Você podia comprar itens individuais, móveis, roupas, e o custo total para ter tudo daquela loja chegaria a dezenas de milhares de dólares. Alguém calculou na época, era algo perto de $75 mil. $75 mil? Caramba! Pois é. O Sims 4, apesar de ter muitos pacotes pagos, não tem esse modelo de microtransação direta para comprar item por item dentro do jogo. Além disso, hoje a EA oferece o jogo base do Sims 4 de graça, né? E faz promoções bem frequentes nos pacotes. Olha, isso é um ponto válido, realmente. Não que apague as críticas sobre a qualidade atual, os bugs ou aquela sensação de conteúdo meio reciclado que muitos jogadores ainda sentem hoje em dia, mas coloque em perspectiva essa ideia de que a EA de hoje é necessariamente pior ou mais gananciosa do que ela já foi no passado. Exato. Talvez o modelo de negócio tenha mudado, mas não obrigatoriamente para pior em todos os aspectos, se a gente olhar para trás. Perfeito. Ajuda a ter uma visão um pouco mais nuançada, né, da trajetória da empresa em termos de como ela ganha dinheiro com os jogos. Com certeza. Agora, olhando para o cenário mais amplo, para a indústria como um todo, o que essa venda da EA nos diz sobre para onde o mercado de games está indo? Bom, primeiro ela confirma com força total aquela tendência de consolidação que a gente já vinha observando. Vimos a Microsoft comprando a Activision Blizzard, a Tencent expandindo sua influência globalmente e agora o PIF assumindo o controle de outra gigante ocidental. O poder está se concentrando cada vez mais nas mãos de poucos e enormes jogadores. E a natureza desses jogadores está mudando também, né? Não são só empresas de tecnologia. Sim, e isso é crucial.
A gente está vendo a ascensão muito clara de fundos soberanos, como o PIF da Arábia Saudita, e também a influência estatal chinesa através da Tencent, usando os games de forma estratégica, principalmente para soft power, como a gente falou. Tem um objetivo diferente das Big Techs, como a Microsoft, que buscam mais integrar o conteúdo aos seus ecossistemas de tecnologia, aos seus serviços de assinatura. Aqui, o jogo é também geopolítico, sem dúvida. Tem um paradoxo interessante na indústria, né? É avaliada em centenas de bilhões de dólares, acho que a estimativa é tipo 224 bilhões, é central na cultura jovem global, mas ao mesmo tempo parece muito frágil. Orçamentos explodindo, demissões o tempo todo, uma pressão enorme por retorno financeiro. Sem dúvida, é uma indústria de contrastes muito fortes. E nesse cenário de aparente vulnerabilidade e com essa necessidade de capital gigantesco para conseguir competir hoje em dia, a entrada de dinheiro externo, seja das Big Techs ou desses fundos estatais, parece quase inevitável para muitas empresas de games. É a solução que aparece. Parece ser. Mas, como a gente discutiu bastante aqui, essa solução vem com seus próprios riscos. E são riscos bem significativos. Então a gente está entrando numa nova fase, onde talvez as decisões criativas, a arte do jogo em si, fiquem em segundo plano. Existe um risco real disso acontecer, sim. Uma era potencialmente com menos autonomia para os estúdios, para os criadores, e com mais influência de agendas financeiras ou políticas que podem não ter o melhor interesse do jogo ou dos jogadores como prioridade máxima. É complicado. O perigo é acabar sacrificando a diversidade cultural, a ousadia criativa, em nome da estabilidade financeira ou da projeção de poder de alguns poucos. Bom, foi uma análise bem densa, né? Tentando recapitular rapidinho, a gente viu que a venda da EA por 55 bilhões de dólares parece ser um reflexo de uma empresa que estava numa encruzilhada, tentando sair da pressão de Wall Street, mas caindo numa estrutura de LBO que traz uma pressão financeira talvez ainda maior. Isso, e analisamos a mistura complexa de compradores, a expertise financeira da Silver Lake, as conexões políticas da Affinity Partners do Kushner e principalmente a estratégia geopolítica clara do PIF saudita. Falamos dos riscos bem concretos dessa dívida alta, cortes de pessoal, monetização mais agressiva, uso ampliado de IA e das preocupações super válidas da comunidade gamer sobre o futuro das franquias que eles amam. Mas também trouxemos aquela perspectiva histórica, né, que mostra que as práticas de monetização da EA evoluíram ao longo do tempo e nem sempre para o que é percebido como pior hoje. O ponto-chave que parece emergir de tudo isso é como os videogames deixaram de ser só entretenimento. Eles se tornaram ativos estratégicos, disputados não só por corporações gigantes, mas por nações como peças importantes nesse tabuleiro global. Exatamente. É uma mudança de paradigma mesmo para a indústria. O jogo ficou maior. E isso nos deixa com uma pergunta final, talvez para quem está ouvindo refletir. Se os games estão se tornando esses campos de batalha por influência cultural, por poder econômico global, o que acontece com a alma criativa da indústria? Será que essa busca por escala global, por estabilidade financeira, pode realmente coexistir com a experimentação artística, com a tomada de riscos, com a diversidade de vozes que fizeram dos jogos uma forma de expressão tão vibrante? Ou será que a gente está caminhando para uma era onde o próximo grande lançamento vai ser tão influenciado por planilhas de Excel e por mapas geopolíticos quanto pela visão de artistas e desenvolvedores? Fica aí a pergunta.